Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal DM Cursos e Concursos. Então, eu sou o professor Daniel Marques, professor de língua portuguesa, língua inglesa, redação e literatura. Então, vamos lá, gente. Olha só, vamos falar um pouquinho então, tá, de algumas questões ortográficas aqui da nossa querida língua portuguesa. Mas antes disso, olha só, vem aqui comigo, tá? Hoje a gente vai falar nessa questão, tá, de alguns aspectos aí que nos deixam às vezes um pouquinho confusos em relação ao uso dos porquês e das crases, crase. Ai, Dani. Na verdade, só existe uma crase, né, gente, tá? É que existe mais de um uso da crase, tá bom? Né? É que, na verdade, crase significa fusão, né? Mescla, mas tudo bem, falaremos dela um pouco depois, tá? Então, antes da gente mergulhar no nosso tema, aqui do nosso assunto, deixa eu te contar uma historinha. Ai, Dani, lá vem tu com as tuas histórias. É verdade, tá bom? Imagina o seguinte, imagina que tu tá escrevendo uma mensagem super importante para um cliente teu, né? E você quer explicar que há uma razão pela qual as entregas estão atrasadas. E aí, como é que é esse A? Aí tu fica na dúvida, esse A é com H, é sem H, e agora, meu Deus do céu, ele é acentuado, não é? Ai, que horror. E o pior de tudo, de repente, tu queres justificar o motivo, mas não sabe se é porque junto, porque separado, se é com acento, sem acento. Bom, se você tem essas dúvidas e justamente para a gente sanar essas dúvidas, tá? Fique nesse vídeo, é sobre isso que a gente vai falar junto aqui nessa questão, tá bom? Então vamos trabalhar esses aspectos ortográficos que de vez em quando, então, deixam as pessoas ali com um certo nó na cabeça, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho antes da gente passar para nossa questão, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho, deixa eu pegar os meus marcadores. Vamos lá, vamos começar então, já que ele trabalha ali na questão com A, né? A com H, A sem H, vamos trabalhar um pouquinho com isso, tá? Então vem aqui pro lado, olha só. Esse Azinho aqui, solito, a gente sabe que ele pode ser um monte de coisa, tá? Ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome oblíquo átono, tá? Ele pode ser uma preposition, né? Tá? Uma preposição, tá bom? Então ele pode ser artigo, pronome, preposição, e eu nem coloquei ainda, tá? Mas vou colocar. Ele pode ser um pronome demonstrativo. Meu Deus, Dani, tudo isso pode ser, tá? Então, olha só. Vamos lá. O que que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou trabalhar mais com a preposição hoje, tá, gente? Por quê? Porque está envolvido aqui nessa questão, tá bom? Aí, Dani, mas eu quero trabalhar todos os aspectos do A. Muito bem. Aí você vem para o nosso curso completo de língua portuguesa do Prof. Dani Marques, tá bom? Então, olha só, vamos lá. A preposição A, que é a que está gerando dúvida aqui, justamente em relação a esse carinha aqui, né? O A com H, tá, gente? Olha só. O que que acontece, tá? Porque os dois podem estar relacionados a tempo. Os dois podem estar relacionados a tempo, tá? O azinho preposição, quando relacionado a tempo, lembre-se, olha só. Lembre que ele vai falar de um tempo, tá? Coloca aí para mim, ó, tempo presente barra futuro. É algo que é daqui para frente, algo que ainda não aconteceu. Dani, me dá um exemplo, te dou um exemplo. Se eu digo assim, ó, daqui a 5 minutos você saberá tudo acerca desta questão. Então, daqui a 5 minutos. Você ainda não viu a questão. Então, daqui a 5 minutos você saberá tudo dessa questão. Então, eu estou falando de um tempo em relação ao futuro. Aí a gente tem daqui a 5 minutos. Esse azinho é tão somente a preposição a. Tranquilo? Muito bem. Mas nós temos também o azinho com H. Esse azinho com H aqui, que, né, também tem relação com o verbo existir, evidente, também tem essa relação com o verbo existir, verbo haver, no sentido de existir. Na verdade, tem uma relação com o verbo haver, né? Ele é o verbo haver, tá? Que também pode ser o haver relacionado a tempo, tá? Esse A aqui, gente, relacionado a tempo, a gente costuma falar que é tempo decorrido. Tempo decorrido. Por quê? Porque ele é em relação ao passado. Em relação ao passado, aí eu vou utilizar o azinho com H e com acento, tá? E a gente tem, não podemos deixar de falar,
Vamos colocar ele aqui, ó, que é o nosso azinho craseado. Lembra que o azinho craseado nada mais é do que a união de dois as. Isso mesmo. Aliás, crase vem de um termo grego que significa fusão, né? Fusão, muito bem. É a fusão de quê, Dani? Fusão de dois as, um a preposição e um a artigo. E aí, da fusão desses dois as, a preposição mais artigo dá o azinho craseado. Viu? Já matamos aqui os as. Agora vamos matar, pelo amor de Deus, né? Que palavra ruim. Vamos dominar, acho que fica melhor, né? Olha só, vamos dominar o porquê. O porquê. Eu vou fazer um resumo bem breve, bem rápido, tá? Só para que a gente possa solucionar aqui a nossa questão. O porquê, pessoal, olha aqui que legal, pode ser um porquê junto, sem acento, pode ser um porquê junto com acento, pode ser um porquê separado sem acento, pode ser um porquê, tá? Opa, já ia colocar junto, nananina, não, o junto já foi. Olha aqui, ó. Vamos lá, pode ser um porquê separado e com acento, tá? Filho meu, olha aqui, olha para cá, olha pro tio, tá? Olha aí, olha pro tio, é boa, né? Isso aí era lá no tempo que o cara era pequenininho, olha pro tio, presta atenção no tio. Tá? Como se eu não fizesse isso com os meus queridos alunos do quarto ano. Olha aqui, Dani, tu dá aula pro quarto ano também. Também, pessoal, dou aula pro quarto ano, tá? Olha só, o que que acontece, meus pitocos? Olha aqui, ó. O porquê separado, seja ele sem acento ou com acento, você pode subentender isso aqui, ó. Sempre que ficar subentendido, eu vou abreviar aqui o negócio, tá? Para que caiba. Ó, por que motivo? Por que motivo? Por que razão? Por que causa? Sempre que ficar subentendido, por que motivo? Por que razão? Por que causa? Lembre-se disso. Por que motivo? Por que razão? Por que causa? Eu vou utilizar o porquê separado. Pode ser com acento, pode ser sem acento, tá? O que que vai determinar que é com acento ou sem acento? Gente, esse aqui vai ser com acento quando ele bater num sinal de pontuação. É bater num sinal de pontuação, tá? Não é, e veio uma vírgula antes dele, veio um travessão antes dele. Não, não, não. É ele bater no sinal de pontuação. Ou seja, ele está encerrando o período e vem um sinal de pontuação, tá bom? Aí eu vou utilizar esse porquê separado e com acento, tá? Um outro detalhe, o porquê separado e sem acento, além de ser utilizado quando a gente pensa em porquê motivo, porquê razão, porquê causa, só esse aqui a gente também vai utilizar quando a gente puder subentender pelo qual. Tá? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Aí também vamos utilizar o porquê separado e sem acento, tá bom? Tranquilo? O porquê junto e sem acento será sempre uma conjunção, então ele vai estar introduzindo orações, né, ou vai estar introduzindo uma oração, tá, ou vai aparecer ligando duas orações, ele vai ter, ou vai ser uma conjunção causal, ou vai ser uma conjunção explicativa, tá? Na verdade, opa, apertei aqui sem querer, tá? Na verdade, tá, gente, ele também, deixa eu melhorar meu X aqui, tá parecendo um Y, né? Tá? Na verdade, ele também pode ser final, tá? O porquê também pode indicar finalidade, embora não seja muito utilizado, tá? Mas ele também pode indicar finalidade, tá bom? E o porquê junto e com acento é sempre um substantivo. Então, na verdade, ele é um termo substantivado. Então, ele precisa ser marcado por um determinante, ou seja, artigo, pronome, numeral, um adjetivo, tem que ter alguma coisa marcando esse porquê. Então vai aparecer o porquê, seu porquê, aquele porquê, etc, etc, etc. Tá bom? Olha só. Então agora você já sabe o A com H, sem H. Olha só, você já sabe que o A, preposição, pode estar relacionado a tempo. O Azinho com H ali também, tempo, mais um é em relação ao presente, futuro, outro é em relação ao passado, e você sabe todos os porquês. Feito isso, vamos para a nossa questão. Olha só, questão da banca legale, pessoal. Essa questão da banca legale pede o seguinte, para que nós, né, preenchêssemos as lacunas, ela pedia que nós preenchêssemos as lacunas das linhas 10, 22 e 42 com a palavra adequada. Se você analisar a primeira da linha 10, ó, o senhor estava há 15 dias internado. Percebam, ó, se ele estava, tu tá falando de tempo pretérito, passado, e se é passado, pessoal, é a
com H, né? A com H. Cai fora a letra A de Argentina, cai fora a letra D de Dinamarca, cai fora a letra E de Equador. Até os cachorros aqui em cima estão agitados. Já gostaram porque nós já eliminamos 3 alternativas. Depois, pessoal, nós estamos na dúvida do porquê agora. Indagou, por que ninguém quer olhar para a gente? Por que motivo? Por que razão ninguém quer olhar para a gente? Você já sabe que esse porquê é separado. E se ele é separado, já matou a questão, né, gente? Aqui ele é separado e sem acento porque ele não bate num sinal de pontuação. Já sabe que é a letra C de coração. Agora vamos entender só aquele azinho craseado, né? Ó, se dá devido à posse. Aquilo que é devido a alguma coisa. Pede a preposição a. Posse é um substantivo feminino, vai pedir o artigo a. Da união da preposição a mais artigo a, surge o azinho craseado obrigatoriamente, o que confere, de fato, o nosso gabarito, né, pessoal? Gabarito letra A de Argentina. Fechou, pessoal? Então tá. Espero que você tenha gostado de mais essa dica, tá bom? De mais essa mini aula aqui a partir de uma questão comentada. Não esquece, por favor, deixa o teu like, é importante pro Prof. Dani aqui no canal. Se você está procurando um curso completo de língua portuguesa, vem estudar comigo no Português Pro, dá uma olhadinha na descrição que tá aparecendo aqui no vídeo para você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, te vejo na próxima. Tchau.